Bom, antes de começar a apresentação em si, eu acho que é interessante eu contar um pouquinho da história de como eu vim parar aqui, porque isso é relevante para a nossa história. Para quem não me conhece, para quem ainda não teve a oportunidade de nos vermos pessoalmente, ou mesmo em outras apresentações, meu nome é Ricardo, eu trabalho aqui, eu sou um dos fundadores da Solaris TI, essa empresa que desenvolve software de gestão que a maior parte de vocês utiliza, não necessariamente todos, mas a maior parte de vocês utilizam um dos nossos softwares. E como que eu vim parar aqui? Ao contrário do que possa parecer, eu não sou oriundo da área de tecnologia. A minha história com tecnologia começou até que meio por acaso. Como é que foi isso? Eu sou um imigrante, por assim dizer. Eu saí da Bahia com cerca de 17 anos e vim estudar em São Paulo. Eu fiz vestibular e acabei passando no vestibular aqui na Unicamp e vim estudar aqui. E não foi na área de tecnologia que eu vim para cá estudar. Eu vim para cá estudar química. Meu curso era bacharelado em química, nada a ver com tecnologia, ou com desenvolvimento de sistemas, enfim, com a parte de administração de empresas, nem nada disso. Acontece que a vida acabou me levando para a tecnologia de uma maneira muito curiosa, que era a seguinte: morando aqui com 17 anos, precisava dar um jeito de sobreviver em Campinas. Minha família é uma família de classe média, não classe média baixa, nunca passamos dificuldade, mas aquela história, não era uma coisa confortável para mim pedir para que meus pais mandassem dinheiro enquanto eu estava estudando aqui. Então, sempre que possível, eu procurava alguma coisa para que não precisasse pedir dinheiro para os meus pais. E um dia, por muita coincidência, eu conheci um baiano, também, que morava aqui, um professor da Unicamp, baiano, e a esposa desse professor estava montando uma loja. E eu tinha umas noções de uso de computador. Isso nós estamos falando da década de 90, tá, gente? 1991, 1992. Computador era uma coisa bem mais nebulosa do que é hoje, não era aquela história de que todo mundo tinha computador e tal. E eu sabia um pouquinho sobre computador, mas nunca tinha feito nada em termos de desenvolvimento. E aí o que acontece? Essa pessoa me procura e me pede umas dicas, porque a esposa dele estava montando uma loja, eu fui lá, dei umas dicas para ela, de como que eu achava que ela deveria controlar o estoque dela, mas tudo assim, dica de curioso, nada técnico, nada demais. Conversamos bastante durante um dia inteiro, ele me buscou em casa, me levou para conhecer a esposa dele, éramos amigos já, né? E um momento a esposa dele fala para mim: olha, que legal que você mostrou essas planilhas, mas eu não entendi nada do que você falou. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, você não consegue fazer um programa para eu conseguir controlar esse estoque? E eu pensei comigo mesmo: meu Deus do céu, nunca fiz isso na minha vida. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer um programa para essa pessoa? E aí, qual foi a minha resposta? Claro que eu consigo. Me dá 30 dias que eu faço esse programa para você. No dia seguinte, eu estava na biblioteca da Unicamp tentando estudar para aprender como é que eu faria desse programa de computador para essa pessoa abrir a loja dela. E, no final das contas, depois de 30 dias, eu tinha lá alguma coisa para entregar para ela. É óbvio que o programa, naquele momento, era muito, mas muito, muito mais simples do que a gente considera hoje um software de gestão. Mas era alguma coisa que atendia a expectativa dela. Eu precisava de dinheiro, ela me pagou por esse programa. E assim eu fiz o meu primeiro programa de computador com 18 anos e era um programa de controle de estoque. Controle de estoque e cadastro de cliente. E como não era uma coisa que não havia internet nessa época, tá, gente? A internet comercial que a gente conhece hoje, ela surgiu mais ou menos em 92, 93, principalmente ainda muito dentro dos centros acadêmicos nas universidades. E o que acontece? A divulgação não era muito comum, você não entrava no Google, não existia Google isso, antigamente não existia Google, por incrível que pareça, para você procurar, quer um software de computador para gestão de loja, quer um software de gestão de pet shop, ou software de gestão do meu negócio, não existia isso. Então,
O que funcionava bem naquela época, além de muito investimento em marketing que a gente não podia fazer, eu, na verdade era um estudante que estava ali tentando sobreviver, era boca a boca. E essa pessoa indicou para outras pessoas e a coisa foi tomando um corpo que me permitia ter uma renda complementar. Eu tinha uma bolsa de iniciação científica, então eu trabalhava na Unicamp, e ao mesmo tempo que eu trabalhava na Unicamp nessa bolsa, nas horas livres, em casa à noite, eu fazia esse tal desse programa de computador e ia fazendo uma renda complementar. A coisa correu em paralelo com a minha faculdade de Química ainda. Durante muito tempo me formei bacharel em Química, fiz mestrado em Físico-Química, sou mestre em Físico-Química, ingressei no doutorado em Química Analítica. Até que chegou um determinado momento em que eu pensei comigo mesmo, não dá, não consigo ficar com um pé em cada canoa, porque o número de clientes foi crescendo e não dava para a gente conseguir, para eu conseguir atender a todos. Lembra que nessa época não tinha infraestrutura alguma. Então, lá para 1996, acho que isso foi em 96, no meio do meu doutorado, eu tinha que tomar uma decisão. O que eu faço agora? Ou eu largo esse negócio de programa de computador, ou eu largo o doutorado. Para surpresa de muita gente, eu acabei largando o doutorado. Muitas pessoas, algumas pessoas questionaram na época, nossa, você vai deixar o doutorado numa das melhores universidades do país para fazer um negócio que não tem garantia nenhuma, você não é nem formado na área, etc. Eu vou fazer isso. Se der certo, deu. Se não der, eu vejo o que dá. E acabou que eu fiz. As pessoas falavam assim, nossa, mas as empresas dentro do Brasil, em 5 anos, 50% das empresas quebram em menos de 5 anos. Eu falei, vamos experimentar, vou arriscar. Arrisquei. Em 1999, a gente formalizou, formalmente, eu abri a empresa. Até então eu trabalhava como autônomo, não tinha nenhuma formalidade. Em 99 a gente abriu a empresa e nesse ano nós fizemos 20 anos de Solaris TI. Antigamente ela tinha outro nome, mas fizemos 20 anos de fundação da empresa. Bom, aí entra uma segunda história interessante, bem rapidinha, que eu vou completar, que é o seguinte. Como que eu comecei a trabalhar com software de relacionamento de clientes, que é disso que a gente vai falar hoje, afinal de contas. E aí vocês vão entender por que eu estou contando toda essa história comprida para vocês. Eu comecei principalmente porque, nesta época, a minha esposa tinha uma loja de bairro, uma loja pequena, que era uma loja de sapato infantil. E minha esposa tem uma memória prodigiosa. Ela conseguia conhecer praticamente todos os clientes, verdade que era uma loja de bairro, não era uma loja de shopping, mas ela conseguia conhecer todos os clientes pelo nome. E mais do que isso, ela sabia muito sobre cada cliente, não só saber o nome dos clientes dela, mas como era uma loja de sapato infantil, ela sabia quem eram os filhos desses clientes. E muitas vezes ela sabia até quem eram os netos desses clientes. Então, volta e meia chegava uma avó para comprar um presente para o neto. E ela, conhecendo a família, ela falava, olha, eu acho que a sua nora vai gostar deste modelo aqui, esse aqui não é muito a cara dela. Esse daqui eu acho que é melhor. O menino tem tantos anos, então ela tinha essa memória e ela conseguia fazer isso de uma maneira impressionante. E eu falei, meu Deus, como que a gente consegue colocar isso para as outras lojas que não tem uma pessoa com essa capacidade? E eu nunca fui muito bom de memória, mas eu nessa época já era bom de computador. Eu falei, bom, a gente pode tentar solucionar isso com tecnologia, guardando essas informações no banco de dados. Então, ok, desculpe então. Então, eu não sei onde eu estava, mas no final das contas o que eu disse é o seguinte, eu era um aluno que eu não gostava muito de computador, eu não gostava de assistir aula, mas eu, por causa disso, acabei me tornando um autodidata. Eu aprendi a estudar sozinho para evitar que eu tivesse que assistir aula. E isso me ajudou no futuro, porque eu passei a aprender as coisas com facilidade. Deixa eu só abrir de novo aqui a janela aqui, que eu me perdi aqui quando a gente
Pronto, desculpa, gente. Agora acho que vai. Bom, então por que eu estou contando tudo isso para vocês? Eu acabei me tornando um autodidata e eu comecei a estudar muito sobre a parte de administração de empresas, porque eu precisava desenvolver um software de gestão, estudar muito sobre relacionamento com clientes, estudar, de tal maneira que hoje, felizmente, a empresa completou 20 anos e acabei me tornando um consultor na área de gestão, na área de finanças e na área de relacionamento com o cliente. Por que eu contei tudo isso para vocês? Para mostrar o seguinte, que para fazer relacionamento com clientes, não é necessário que você tenha passado por um MBA, não é necessário que você tenha tido um estudo formal. Eu não tive nada disso e hoje desenvolvo muito bem essa função. E vocês podem fazer isso na loja de vocês também. Então, o que eu queria deixar com toda essa história é essa mensagem de que é possível para vocês aprender tudo isso, mesmo que você seja um profissional da área veterinária, da área médica, que você seja um administrador que nunca tomou contato com esse tipo de coisa, ou tem um negócio, é um empreendedor sem uma formação específica na área de relacionamento. Mas vamos então, contada a nossa história inicial, vamos para o que interessa, né? E vamos lá. Relacionamento com clientes. O que é esse tal de relacionamento com clientes? Como é que funciona? Como é que é? Deixa eu abrir aqui a janelinha para que eu possa mostrar para vocês. Bom, o que é esse relacionamento com cliente? O que tem a ver? Hoje o nosso tema é relacionamento com cliente e fidelidade, né? Então vamos primeiro definir o que é esse tal de relacionamento com clientes. Eu vou usar daqui para frente uma sigla que a gente costuma usar, né, que é meio técnica, que chama CRM. Então, a gente vai falar de módulo de CRM, vamos falar Mas o que é esse tal de CRM? CRM é só uma sigla curta para a gente poder falar gerenciamento de relacionamento com clientes. Vem do inglês, mas eu não sou uma pessoa que gosta de muitos anglicanismos, mas especialmente a sigla CRM é muito mais curta de falar do que gerenciamento de relacionamento com clientes. Então, toda vez que eu abrir a boca agora para falar gerenciamento de relacionamento com clientes, vocês vão entender que eu estou falando, se eu estou falando CRM. E o que é esse tal de CRM? É uma estratégia de negócios, certo? E o que tem de especial nessa estratégia de negócios? Ela basicamente é uma estratégia que ela está centrada na parte de relacionamento com o cliente. E ela diverge um pouco do marketing tradicional, porque enquanto o marketing tradicional, por exemplo, vamos dar um exemplo, quando no anúncio do marketing tradicional, ele tenta convencer o cliente a ir lá e fazer a compra de uma televisão, e é muito focada naquela transação, olha, vá até a minha loja e compre a televisão que você precisa. O CRM não, o CRM procura olhar o cliente com um olhar de longo prazo, ou seja, vá na minha loja e compre a televisão, sim, se é isso que vai resolver o seu problema. Porém, eu gostaria de não só vender essa televisão para você, mas para vender outras coisas também e te atender em outras necessidades. Essa é a principal diferenciação entre o CRM e o marketing tradicional. Então, o foco não é numa transação. O foco é na vida e no relacionamento que você tem com o cliente. Acho que o pessoal está me falando aqui que está sem tela, né? Então, vamos colocar para compartilhar a tela. Agora vocês devem estar vendo a minha tela aí. Ele foca uma estratégia relacionada na parte de relacionamento com o cliente. Ou seja, o propósito do CRM é potencializar o valor daquele negócio, ou seja, aumentar os lucros do negócio, não a partir de vendas individuais, mas da fidelidade do cliente. Esse é o propósito principal do CRM. Tá? E aí, vem a seguinte pergunta. Se eu puder traduzir em poucas palavras, o CRM é uma estratégia de negócios. Lembra que o CRM não é uma coisa única, é uma estratégia ampla de negócios que busca a fidelidade do cliente. A pergunta é, tá bom, CRM é um negócio que busca a fidelidade do cliente. E disso daí surgem 3 perguntas. Primeiro, conseguir essa fidelidade é uma coisa simples, é uma coisa fácil? Segunda pergunta, vale a pena o esforço necessário para essa fidelidade? E a terceira pergunta é, se vale a pena, como é que eu consigo isso? Tá? A segunda pergunta, se vale a pena o esforço necessário, eu vou deixar uma outra pessoa responder para mim, que é esta pessoa aqui.
Esse cara, tem gente que odeia ele, tem gente que admira muito. Esse cara acreditou muito tempo que valia a pena obter a fidelidade. E com isso, ele conseguiu coisas espantosas na empresa dele. Tá? Tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas ninguém pode negar o sucesso que esse cara teve e que essa empresa teve. E se alguém tem alguma dúvida do tamanho do sucesso dessa empresa, da Apple, eu vou mostrar só uma notícia para vocês. Em 2018, essa empresa atingiu 1 trilhão de valor de mercado, que era o suficiente para comprar, hipoteticamente, claro, todas as empresas listadas na nossa Bolsa de Valores, a Bovespa. Então, não há dúvida de que a fidelidade de cliente vale a pena. A questão é a seguinte: por que vale a pena? E o que é exatamente essa tal de fidelidade? Porque falar que fidelidade de cliente vale a pena é um meio que lugar comum. A questão é, o que é essa tal de fidelidade? Assim, o que exatamente é e por que vale a pena buscar ela? Vamos lá. Primeira coisa, às vezes é mais fácil você dizer o que não é fidelidade do que definir a própria fidelidade. Eu vou fazer as duas coisas, mas primeiro eu vou dizer o que não é. Muita gente confunde a frequência com que o cliente visita um determinado estabelecimento comercial com fidelidade. E isso é meio enganoso, porque existem inúmeros casos de clientes que compram frequentemente da mesma empresa e não demonstram fidelidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês provavelmente pagam a conta de energia elétrica todos os meses. Todos os meses você compra dessa empresa o serviço de energia elétrica. A mesma coisa para a empresa que te fornece água. Isso faz de você um cliente fiel da empresa de energia elétrica? Não necessariamente. Um outro exemplo sobre fidelidade. Agora pensando em fidelidade conjugal, que por incrível que pareça tem muito a ver com a fidelidade de clientes também. Se eu tiver um casal de náufragos numa ilha, certo? E acontece que esse casal acaba se envolvendo amorosamente. A pergunta é, esse casal é fiel um ao outro por estar nessa ilha durante anos desenvolvendo um relacionamento? Também não necessariamente. A fidelidade não é uma coisa que se define pela frequência das interações. Então, existem muitos casos, eu diria que, na verdade, a maioria dos casos, onde você tem frequência de relacionamento, mas não tem fidelidade. Entendeu? É claro que os clientes que são fiéis, eles normalmente apresentam maior frequência de relacionamento. Mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo cliente que apresenta uma grande frequência de relacionamento é um cliente fiel. E esse é um ponto fundamental para ser entendido. Se vocês conseguirem entender isso, metade da minha palestra já tá ganha. Metade do tempo que você dedicou aqui já está ganha. Outra metade eu vou falar qual é já já. Tá bom? Porque existem N coisas que geram frequência e não geram fidelidade exatamente. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. O relacionamento de um cliente, agora falando de um cliente com uma empresa, normalmente ele vai evoluindo numa escala emocional e isso normalmente tem um impacto financeiro. Ele começa, vamos dizer assim, como um consumidor ocasional, onde ele conhece a empresa e faz compras esporádicas lá. Isso tem um determinado uma representatividade financeira limitada. Com o tempo, ele pode sim desenvolver uma frequência, então você começa a fazer vendas recorrentes para esse mesmo consumidor, mas ele ainda não é necessariamente um consumidor fiel. Você começa a desenvolver a fidelidade no momento em que esse consumidor, que já é frequente eventualmente, passa a se tornar um admirador da empresa. Então, nesse caso, você já tem a recorrência das compras, você já tem várias vendas e você começa a ter um envolvimento emocional desse consumidor, desse comprador com a sua empresa. Até que isso se desenvolve a tal ponto que esse consumidor ele passa a ser um defensor da sua marca. E aí você pode dizer que ele é um embaixador da sua marca. Porque ele passa a emprestar a credibilidade dele em nome da sua empresa.
Voltando ao exemplo da Apple, quantas pessoas vocês conhecem que defendem com unhas e dentes os produtos da Apple sem ganhar absolutamente nada por isso? E a própria empresa, isso indica fidelidade, isso indica envolvimento emocional, porque quando a gente defende alguma coisa, a gente empresta uma parte da nossa credibilidade para aquela coisa. Então, se eu estou fazendo isso por uma empresa e sem ganhar nada por isso, isso envolve emoção, gente. Isso envolve emoção. Então, isso é muito diferente de simplesmente você ter compradores frequentes. E é disso que nós estamos falando. Tem muitas coisas que podem levar para a frequência sem ter fidelidade. Por exemplo, falta de opção. O caso da energia elétrica, da empresa de energia elétrica, é um caso. Você não tem opção. Então, o que você vai fazer? Você sempre vai comprar da mesma empresa até que você tenha opção. Isso significa que você é fiel? Absolutamente não. Isso significa apenas que você não tem opção. Às vezes, você tem clientes que compram da mesma empresa por uma questão de preço. Clientes que são ultra sensíveis a preço. Eles sempre buscam o menor preço possível. E eles não são necessariamente fiéis a essa empresa, porque se uma outra empresa oferecer o mesmo produto por 10 centavos a menos, ele muda de uma empresa para outra. Então, clientes que são sensíveis demais a preço, eles são menos propensos a serem fiéis. E vice-versa. O que é o vice-versa? Os clientes fiéis, eles são menos sensíveis a preço. Nós vamos falar sobre isso já já. Às vezes você tem um cliente que é frequente na sua loja também por uma questão de comodidade. Por exemplo, você tem uma padaria próxima da sua casa e o cliente compra sempre naquela padaria. Por uma questão de comodidade, é mais cômodo para ele. Mas ele não tem nenhum envolvimento necessariamente, não tem envolvimento emocional com aquele negócio. Então ele compra porque é cômodo. Se amanhã, por acaso, ele muda para o bairro vizinho, ele deixa de comprar naquela padaria e vai comprar em outra padaria. Isso é um exemplo de uma frequência dada pela comodidade e não pela fidelidade. Agora, se eu tenho uma padaria que eu acho fantástico, e eu tenho o caso de um estabelecimento comercial aqui na minha cidade, na verdade na cidade vizinha, que de vez em quando nós vamos tomar café lá em família, porque nós gostamos muito daquele lugar, que ele é muito mais caro do que os outros, mas a gente tem uma tradição familiar, principalmente por causa da minha filha, que adora aquele lugar, então toda vez que tem uma ocasião especial, um aniversário, um dia das crianças, agora embora ela nem esteja deixando de ser criança, ela fala, papai, podemos ir na Maria Antonieta tomar um café da manhã lá? Então veja, não é exatamente uma padaria, vamos dizer assim, mas é um local onde serve café da manhã e a gente anda quase 30 quilômetros para poder consumir aqueles produtos, mesmo sendo mais caros do que eu encontro na padaria vizinha ao condomínio onde eu moro. Então, comodidade é um caso também onde você pode ter frequência sem fidelidade. E também pode acontecer do seu cliente não ter. Ele tem a opção de troca, mas a troca ela é muito custosa, seja em termos de esforço financeiro, seja em termos de outro tipo de esforço, de trabalho, por exemplo, que impedem a troca. Ou quando o cliente percebe que é tudo a mesma coisa e não vale a pena trocar. Por exemplo, companhia telefônica. Às vezes você não está satisfeito com o serviço da sua companhia telefônica, seja ela Vivo, seja ela TIM, seja ela qualquer uma, mas você fala, pô, eu vou trocar, mas é tudo uma porcaria, não vale a pena o trabalho, eu vou ter que ligar, eu vou ter que me desgastar num atendimento de telemarketing para poder fazer essa troca, e no final das contas vai ser tudo a mesma coisa. Então, existem N situações onde você tem frequência, mas não tem fidelidade. Então, gente, um resumo que eu queria passar para vocês até agora é fidelidade não tem nada a ver com frequência. Embora elas estejam associadas, é muito diferente você obter fidelidade do cliente do que você obter a frequência dele na sua loja. Até aqui, tudo que eu falei para vocês está fazendo sentido? Porque nós vamos continuar o desenvolvimento desse conceito. Então, eu falei que frequência não é fidelidade. Então, o que é fidelidade? Então, vamos tentar fazer uma definição de fidelidade. Eu vou dar a minha definição, tá, gente? Isso é uma definição que eu coloco bem simplesinha, que é a seguinte.
Para mim, fidelidade é quando você tem um comprometimento ou um comportamento demonstrado por alguém que escolhe repetidamente, essa palavra repetidamente é interessante, alguém ou algo, em detrimento das outras opções. Ou seja, eu sou fiel a uma empresa ou mesmo a uma pessoa quando, mesmo tendo outras opções equivalentes ou de certa forma equivalentes, eu sempre escolho aquele alvo da minha fidelidade. Isso vale para a fidelidade conjugal, isso vale para a fidelidade nos negócios. Essa é a minha definição de fidelidade. Por isso que eu digo que quando você não tem opção, você não tem necessariamente fidelidade. A fidelidade ela é perceptível quando você tem a opção, seja ela a fidelidade conjugal, seja ela a fidelidade de negócios. Ok, então falamos, já definimos o que é fidelidade, bem interessante, etc. e tal. Agora a pergunta é necessário ter fidelidade para ter sucesso nos negócios? Não basta ter frequência, porque afinal de contas, se o cliente já compra sempre de você, por que eu preciso buscar essa fidelidade? Uma vez que a fidelidade não vem de graça, é necessário um esforço para conseguir a fidelidade. Por que eu preciso fazer esse esforço? Se eu já tenho os clientes que compram frequentemente de mim. Bom, essa é uma pergunta que você tem que se fazer, porque a resposta dela pode definir a estratégia do seu negócio. Entendeu? A gente vai mostrar nessas conversas que a gente vai ter sobre fidelidade, e vocês vão ver que a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre isso, que a fidelidade custa muito para a empresa conseguir. Não é uma coisa simples não, gente. Pensa, é muito mais fácil falar em envolvimento emocional do que conseguir de fato isso. A maioria das empresas não tem envolvimento emocional com seus clientes, ou seja, os clientes das maiorias da empresa não têm envolvimento emocional. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil conseguir isso. Isso exige esforço. A pergunta é, vale a pena esse esforço? Voltando lá ao Steve Jobs, ele dizia que vale. Mas eu não preciso usar o exemplo do Steve Jobs. Eu vou usar uma imagenzinha, para mim representa muito bem essa questão da fidelidade, por que é importante, mesmo uma empresa pequena, que não tem nada a ver com a Apple, investir na busca da fidelidade. Para mim essa imagem é fantástica. Você é quem nessa imagem? Você é ali o pai do Nemo, ali, o pequenininho. E o tubarão é o seu concorrente. Por maior que você seja, sempre tem alguém no mercado que é muito maior que você. E às vezes a gente é muito pequenininho. E o que acontece? Nem sempre o tubarão é tão amigável como esse tubarão do filme. Para quem lembra do filme Nemo, esse tubarão aí era um tubarão que, se não me engano, ele era vegetariano. Ele estava numa dieta que ele não queria comer as pessoas, ou os peixinhos, né? Mas os tubarões da concorrência não vão ser assim não, gente. Eles vão, se possível, devorar no sentido de concorrentes, né? E a fidelidade é uma arma que serve para você brigar contra isso, contra os tubarões, mesmo ele tendo um tamanho 20 vezes maior do que você. Como que isso acontece? Por que isso acontece? É o que a gente vai ver agora. Então essa imagem para mim mostra a motivação de por que uma empresa poderia investir na busca da fidelidade dos clientes. Então vamos lá. Primeiro, se frequência é bom, e frequência é bom, veja que eu representei aí a frequência como um saco de moedas de prata. Frequência é muito bom, você quer isso dos seus clientes, você quer que eles façam compras frequentes na sua loja. E é possível ganhar muito dinheiro se os clientes fizerem compras frequentemente na sua loja. Então, primeira coisa, não vamos pensar que a loja só pode ter sucesso financeiro se tiver clientes fiéis. Não, ela pode ter sucesso financeiro com clientes frequentes. A fidelidade, ela permite transformar o bom em ótimo. Por quê? Quando você associa fidelidade à frequência, uma mágica acontece. Algumas coisas acontecem que só a frequência não garantem para a empresa. E aí esse é que é o ponto. O seu sucesso, a possibilidade de sucesso é muito maior quando você tem, junto com a frequência, você tem fidelidade. Então eu digo que frequência é muito bom, mas fidelidade é ótimo, porque você associa os benefícios da fidelidade que a gente vai ver com a frequência. Eu posso dar 10 motivos rápidos para vocês entenderem por que um cliente fiel é melhor do que um cliente frequente. Então, eu vou falar bem rapidinho desses 10 motivos para vocês perceberem. Vamos lá. Primeira coisa.
O que você ganha tendo fidelidade? Lembrando que quando a gente falar de fidelidade agora, nós estamos falando daquela fidelidade no sentido de cliente apaixonado pela sua empresa, não só aquele cliente que está satisfeito moderadamente com a sua empresa. Estou falando daquele cliente que começa a falar do seu negócio como o meu negócio. Por exemplo, o meu cabeleireiro, ou a minha pet shop, ou a minha empresa de informática, ou o meu marceneiro, ou o que quer que seja. Quando o cliente começa a se referir ao seu negócio como sendo o negócio dele, isso já é um bom sintoma de que ele está se identificando com o seu negócio. Bom, o que você ganha com essa tal de fidelidade? Primeira coisa que você ganha essa é uma estratégia que é acessível. Nós vamos ver que fazer a fidelidade, ela é acessível a grandes empresas, a pequenas empresas, perdão. Ela não é uma estratégia que, embora seja trabalhosa, ela não é uma estratégia que só é viável para grandes empresas. Com pequenos investimentos na cultura do seu negócio, você consegue obter fidelidade. Enquanto que alguns tipos de investimento só estão restritos a empresas com poder financeiro muito grande. As estratégias de fidelidade não, você consegue fazer a fidelização do seu cliente mesmo sendo uma empresa pequena. Então, o segundo ponto, curiosidade. O cliente que é fiel à sua marca, ele tem curiosidade em relação às coisas que você faz. Ou seja, ele está mais propenso a experimentar novos produtos e novos serviços que você passe a oferecer. Enquanto que o cliente frequente muitas vezes compra sempre a mesma coisa e vai se reabastecendo daquela mesma coisa, o cliente que demonstra fidelidade, ele está disposto a experimentar outras coisas. Então, experimentar outras coisas permite que você aumente o seu ticket médio, porque você está vendendo mais coisas para os mesmos clientes. Naturalmente, por experimentarem outras coisas, você começa a ter clientes mais rentáveis. Então, com a fidelidade, você tem clientes que compram mais. Isso é muito importante porque é isso que faz a fidelidade no final das contas. Não é só isso, mas esse é um dos motivos por que você gostaria de ter clientes fiéis. Outro motivo que também é muito importante é que os clientes fiéis, eles colaboram no desenvolvimento do seu negócio. Por quê? Porque eles se relacionam com a sua empresa, eles torcem por ela e eles conversam com você. Então, eles ajudam a melhorar o seu produto ou o seu serviço. Como? Fazendo sugestão, eventualmente reclamando, é o próximo ponto que nós vamos falar. Na reclamação do cliente fiel, você tem uma oportunidade de melhorar um serviço, ou de detectar alguma coisa que não está funcionando bem e melhorar, ou mesmo desenvolver o produto de uma forma diferente. O cliente fiel tem um papel fundamental no desenvolvimento dos produtos e dos serviços de uma empresa. E também, além disso, quando você erra, ele é mais tolerante aos seus erros. Ou seja, enquanto o cliente que não demonstra fidelidade muitas vezes reclama de você no Facebook, ou reclama de você no Twitter, ou reclama de você nas redes sociais, o cliente fiel, o que ele faz? Ele reclama de você para você. Ele faz questão de mostrar para você que ele está se sentindo traído por alguma coisa que você fez e te dar a oportunidade de consertar os seus erros. Então, eles são mais tolerantes aos seus erros. Esses dias aconteceu aqui na empresa. Um cliente mandou um e-mail para mim porque aconteceu um mal-entendido e ele falou, pô, Ricardo, ele não foi exatamente com essas palavras que ele falou, mas ele falou, poxa, eu sou cliente da empresa há mais de 14 anos, isso nunca tinha acontecido dessa forma, o que está acontecendo? E, na verdade, o que tinha acontecido era um mal-entendido que a gente conseguiu resolver. Agora, o cliente que não demonstra fidelidade, ele muitas vezes não reclama. É muito engraçado, isso é muito louco, porque o cliente que reclama é o cliente que quer consertar a solução. Ele quer uma solução para o problema dele, claro, mas acima de tudo, muitas vezes ele está dando chance para a empresa consertar. O cliente que não demonstra fidelidade, muitas vezes ele simplesmente abandona aquele relacionamento comercial. Ele não reclama não. Ele vai comprar do concorrente, simples assim. Ele não se dá o trabalho de reclamar, entendeu? Então, às vezes a gente acha ruim quando o cliente vem fazer uma reclamação, mas a gente tem que olhar a reclamação como uma oportunidade de melhoria. Cliente que não reclama, normalmente, ou é porque a sua empresa está fazendo tudo sempre muito certo, ou é porque, eventualmente, você não tem clientes tão fiéis assim. É meio cliente tanto faz, sabe? O que mais? Item 6. Os clientes que têm fidelidade, eles escutam o que você faz, porque estabelece-se um relacionamento. Um relacionamento que não é só ir lá na sua loja, se abastecer da sua necessidade e depois voltar. Você começa a ter um diálogo e quando você tem diálogo, você escuta. Por exemplo, quando sua mãe manda uma mensagem para você no WhatsApp, você escuta o que ela tem para falar.
porque é um relacionamento que existe ali. Então, você não ignora a mensagem que você recebe das pessoas com quem você se relaciona de verdade. Então, os clientes eles escutam o que você tem para dizer, seja novas ofertas de produto, seja outras coisas que nós vamos ver lá na frente. Então, clientes fiéis escutam melhor o que você tem para falar. Tá? Que mais? Valor. Isso é um ponto fundamental. Os clientes fiéis, eles são menos sensíveis ao preço. O que significa isso? Significa que você vai poder cobrar o preço que você quiser por um produto e cobrar mais do que os seus concorrentes? Não necessariamente. Existem casos onde você consegue uma fidelidade a tal ponto que você pode cobrar mais do que os seus concorrentes. E os seus concorrentes, perdão. E podemos voltar ao exemplo da Apple. Um produto da Apple normalmente custa mais caro do que o similar de outros fabricantes. Por quê? N motivos, inclusive porque os seus clientes são fiéis. Mas no caso normal, vamos dizer assim, das empresas mais mortais, meros mortais, isso também vale. Não quer dizer, volto a dizer, que você possa cobrar necessariamente um preço mais caro, mas você fica menos dependente de promoção. Porque não é só preço que o seu cliente passa a considerar quando ele está escolhendo a sua empresa. Então você depende menos de conceder descontos para conseguir a tal da fidelidade. Tá? Custo. Item número 8, custo. Todo mundo que já viu qualquer palestra de administração de empresa sabe que manter um cliente é muito mais barato do que conquistar um novo cliente. Isso tem N motivos, isso é verdade, tá, gente? Isso é estudado, medido. Por que isso é assim? Porque o cliente que você já tem, você não precisa fazer ele te conhecer. Quando o cliente não conhece a sua loja, ele nunca entrou, a primeira coisa que você precisa fazer, o primeiro esforço que você precisa vencer é fazer ele entrar no seu estabelecimento comercial. Então, você às vezes tem que fazer isso por meio de propaganda, que custa dinheiro. Às vezes você tem que fazer isso mudando a decoração do seu estabelecimento, mudando a fachada, tudo isso é investimento, que normalmente a gente não contabiliza como investimento em obtenção de clientes, mas no fundo é isso. Então, quando você faz uma propaganda para atrair um novo cliente para sua loja, você está gastando dinheiro. Enquanto que o cliente que já te conhece e é fiel, ele já está ali. Você não precisa convencer ele de que você não precisa mostrar para ele que você existe. Ele já sabe disso. Então, manter um cliente é muito mais barato do que conquistar um novo. Sem contar, que eu não estou falando aqui ainda, mas é importante dizer, o custo da perda do cliente, porque quando o cliente sai do seu relacionamento insatisfeito, vocês sabem o poder da propaganda positiva, mas também sabem o poder da propaganda negativa, é o que nós vamos falar no item 10. Por último, o cliente fiel, o verdadeiro cliente fiel, ele se converte em torcedor da sua marca. Então é engraçado isso, é muito louco, porque ele começa a torcer para a sua empresa como se fosse o time dele, como se fosse um time de futebol. E é engraçado porque o seu concorrente, que está às vezes tentando ganhar a atenção dele, passa a ser como se fosse o time adversário. Às vezes eu tenho alguns casos de clientes que ligam para mim reclamando porque um concorrente meu entrou em contato com ele tentando vender o software, como se aquilo fosse uma ofensa para eles. É muito louco isso, porque é natural que os concorrentes façam isso. Né? E deveria ser natural que as pessoas falem, nossa, que legal, vou olhar a proposta desse concorrente. Mas o cliente fiel muitas vezes nem escuta, porque ele passa a torcer por aquele negócio, por aquele empreendimento. É muito engraçado isso. Isso é muito bom para você. Entendeu? E por último, os clientes fiéis fazem propaganda. Eles passam a ser propagadores da sua marca, sem te cobrar absolutamente nada por isso. Porque eles querem promover aquela mesma felicidade que eles sentem para os seus amigos, a felicidade no relacionamento, entendeu? E eles gostam de fazer isso. Então, eles fazem a propaganda gratuita. Do mesmo jeito que um cliente insatisfeito faz uma propaganda negativa que é muito perigosa, o cliente fiel, ele serve como embaixador da sua marca. De fato, o cliente insatisfeito tem o poder de estragar bastante, depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Talvez a gente não consiga falar sobre isso hoje, mas a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Sobre o poder negativo do cliente insatisfeito. Tá bom? Então, resumindo tudo, a fidelidade ela serve como uma proteção para a sua empresa. Acima de tudo, ela serve como uma proteção para a sua empresa. Porque os seus clientes eles vão ser assediados pela concorrência. Entendeu? Vocês
vão ter que lidar com isso. E como é que você consegue lidar com isso? Se relacionando com seus clientes e promovendo ao máximo a fidelidade deles. Eu coloquei essa pessoa toda feliz aí na chuva, por quê? Estou simbolizando aí a metáfora aí, é que a chuva são seus concorrentes. E você veja que a menina não está nem um pouco preocupada com a chuva, pelo contrário, ela está se divertindo muito. Entendeu? A fidelidade serve para isso, para servir como proteção contra o assédio da sua concorrência. A pergunta é, você quer isso? Isso é importante para você ou isso não é importante para o seu negócio? Se isso você acha que nada disso faz sentido para o seu negócio, você não precisa nem continuar ouvindo o que a gente vai falar, porque na verdade, daqui para frente, a pergunta é o que eu vou precisar fazer para conseguir essa fidelidade? Que eu volto a dizer, não é nada fácil. Tem que ser um compromisso de longo prazo. Do mesmo jeito que não é fácil você emagrecer se você estiver acima do peso, não é uma coisa que você vai em uma semana resolver. Ah, eu gostaria de estar magro, então eu vou começar um regime hoje, na semana que vem eu vou estar magro. Não vai estar. Do mesmo jeito que você não vai entrar numa academia hoje e falar, eu quero ser fisiculturista, mês que vem eu quero estar com aqueles músculos sarados lá, gigante, etc. Não vai estar. É um investimento de longo prazo. O relacionamento para a obtenção da fidelidade é a mesma coisa, gente. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas dá resultado? Dá resultado. Funciona? Funciona. Tá bom? Então, a pergunta é, como obter fidelidade dos clientes? Como é que você faz isso na prática? Muita gente cai na segunda, naquele dilema. Tá bom, eu sei que isso é importante, mas como é que eu faço isso? O que eu tenho que fazer na prática para um cliente ser fiel à minha empresa? Em poucas palavras, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o cliente ele vai ser fiel se ele se sentir bem ao relacionar com você, ao se relacionar com a sua empresa. Se sentir bem é mais do que simplesmente estar satisfeito de forma mediana. Porque quando você entra, por exemplo, num supermercado e você faz as suas compras, só para dar um exemplo, você entra no supermercado, faz as suas compras, é bem atendido ali pelo caixa, não tem uma fila muito grande, você vai embora. E aquele é um atendimento ok. Ok, que foi um bom atendimento, mas isso não te encantou de forma nenhuma. Esse ok não causa fidelidade. Se sentir bem é mais do que um ok. É uma coisa, poxa, olha que legal, olha o que aconteceu hoje comigo. Isso foi bom para mim. A pergunta é, quando você vai no supermercado, aquilo foi uma experiência que no final do dia você vai se lembrar e fala, nossa, aconteceu uma coisa tão legal no supermercado hoje. Se você pensou isso, você começou a ter um sentimento positivo em relação àquele supermercado. Agora, se você entrou no supermercado, quando você deitou de noite, você nem lembrou disso, aquilo foi um atendimento ok. E fidelidade é você se sentir bem, não é só se sentir ok. Você não consegue fidelidade fazendo um atendimento ok, tá, gente? Então, existem N coisas que você pode fazer para fidelidade. É muito mais do que a gente consegue falar em uma hora, que é o que a gente se propôs, o nosso tempo já está quase que se acabando. Mas, de uma forma geral, fidelidade é uma cultura, gente. Eu vou dizer para vocês o seguinte, não adianta você falar que quer fidelidade se você não conseguir comprar e fazer a sua equipe comprar a cultura da fidelidade. Ou seja, se todas as pessoas da sua loja, ou do seu estabelecimento, ou do seu negócio não entenderem essa questão que é o objetivo da empresa final é esse, você não vai conseguir ter fidelidade. Não adianta a gerência querer e o seu chão de fábrica, que a gente chama assim, não querer, o chão de loja, vamos falar. Tem que envolver a equipe. Mais do que isso, tem que ser genuíno esse propósito, porque senão você acha que você vai buscar fidelidade e que você vai obter outra coisa que não é fidelidade. Tem uma história que talvez vocês já conheçam, que é a fábula do peru e urubu. Desculpa, do peru urubu não, do urubu e o pavão. O que acontece? O pavão, ele era muito infeliz porque ele não conseguia voar e ele via lá o urubu voando e falava, nossa, como esse pássaro voa longe, ele vê coisas que eu não consigo ver, gostaria tanto de ser um urubu. E o urubu lá de cima olhava para o pavão e falava, nossa, cara, mas eu sou tão feio, eu queria ser tão lindo quanto aquele pássaro lá. O que aconteceu? Eles tiveram uma ideia. Fala, e se a gente cruzasse, eu, o urubu,
e o pavão, a gente ia ter um filho lindo, maravilhoso, que é capaz de voar e seria lindo. O que aconteceu? Nasceu o peru, que não voa e é feio pra caramba. O que acontece se você não busca genuinamente a fidelidade é que você pode ter uma coisa que não é nem fidelidade e nem sequer é uma eficiência operacional para ser um negócio ok. Isso é muito mais fácil de falar do que de fazer, tá? É muito fácil falar e que você conquista, que você está em busca de fidelidade, etc. Tal, quando dá tudo certo. Eu vou contar um caso já para vocês que mostra quando uma empresa tem que fazer opções difíceis, que é quando as coisas dão errado. E o que eu faço agora? Ou eu estou realmente orientado para um propósito de buscar a fidelidade no longo prazo, ou não. Sabe o que acontece com uma empresa que eu costumo me lembrar sempre, é engraçado isso. Eu assisti um desenho animado, para quem é mais antigo, que nem eu aqui, tinha um desenho animado antigamente que mostra muito a situação que eu vejo quando uma empresa tenta fazer alguma coisa relacionada à fidelidade, mas não sabe ao certo. Esse trechinho aqui, eu vou mostrar para vocês, porque eu me lembro muito isso. Vou arrastar aqui, vou mostrar para vocês. Vocês conhecem esse bichinho aqui? Essa é a empresa que não sabe exatamente o que quer. Se ela quer fidelidade ou se ela quer eficiência operacional sem fidelidade. Ela fica assim, ó. Ela não sabe se ela busca fidelidade, aí uma hora ela está buscando fidelidade, da outra hora ela fala, não, isso aqui vai me gerar custo, então eu não posso fazer isso porque isso vai me gerar um custo muito alto. Aí ela abre mão da fidelidade em nome do custo. Então você precisa tomar muito cuidado com o que você vai fazer para saber se você realmente vai ter um compromisso de longo prazo com a fidelidade. E o caso que eu gostaria de contar para vocês é um caso real que aconteceu com a Johnson & Johnson nos Estados Unidos. Não sei se vocês são idosos o suficiente para lembrar dessa história, mas a história é a seguinte: na década de, acho que foi em 1992 ou 82, eu não me lembro agora, se foi 82 ou foi 92, aconteceu que 7 pessoas que consumiram Tilenol foram envenenadas com cianeto. 7 pessoas morreram consumindo esse produto da empresa, que na época o Tilenol, no mercado americano, ele representava 35% do mercado de analgésicos sem receita. Ou seja, olha o tamanho disso, 15% dos lucros, que equivaliam a 450 milhões de dólares, dependiam desse produto. O que aconteceu? 7 pessoas morreram porque foram envenenadas. O produto estava adulterado e foi um escândalo, foi um problemaço. Vocês imaginam o tamanho do problema, no mercado americano, inclusive. E o que a empresa fez? Qual foi a postura da empresa? Ela tomou uma decisão muito radical. Ela fez o seguinte: ela recolheu todos os frascos de Tilenol de todas as farmácias do mercado americano. Isso, 7 pacientes tinham morrido todos na mesma região, todos na mesma cidade. Então, tudo indicava que era uma coisa pontual, um ato criminoso pontual. Inclusive, o pessoal da polícia foi contra eles recolherem esses produtos porque achavam que isso ia dificultar as investigações. Mesmo assim, a empresa achou que era prudente resguardar a segurança dos clientes e recolheu todos os produtos e trabalhou de uma maneira que, num dado momento, 87% da participação do Tilenol no mercado caiu. A própria empresa se desvalorizou naquele momento 7%. Por que a empresa fez isso? Porque na declaração de valores da empresa, que eu até trouxe um pedacinho para vocês, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa história, tiverem curiosidade, eu mando para vocês depois. Mas o que acontece? Se você olhar, isso está no site da empresa, eu peguei há 2 dias atrás, tá, gente? Olha o que é interessante. Aqui é o que ela fala que é o credo da empresa. Então, a primeira coisa, a empresa ela declara publicamente o compromisso, primeiro, com doentes, médicos e enfermeiros. Então, e para com as mães e pais que usam os produtos dela. Isso é o primeiro foco da empresa. Depois, o foco da empresa são os empregados que ela tem. Por último não. Em terceiro lugar, vem a comunidade onde a empresa está inserido. E em quarto lugar, não é que é menos importante, mas em termos de prioridade, você tem os acionistas. Então, se a empresa estivesse pensando só nos acionistas em primeiro lugar, ela não teria recolhido, ela teria feito uma ação pontual. Mas a empresa resolveu recolher e deu um tratamento para essa questão que, num determinado momento, causou muito prejuízo para ela.
mas o resultado dessa crise, na verdade, tornou a Johnson & Johnson muito mais forte quando a crise passou. Isso é engraçado, porque ela teve que tomar essa decisão muito difícil, que era a decisão de o que eu vou fazer para contornar essa crise. Entenderam? Bom, vamos para a parte prática. Como é que eu consigo conquistar a fidelidade dos clientes? Seria criando um programa de fidelidade? Essa é uma solução que muitos negócios tomam. Falar, olha, se eu quero fidelidade, nada mais natural do que eu usar um programa, criar um programa de fidelidade. Certo? Não certo, nem sempre certo, vamos falar assim. Não é que está errado, mas nem sempre está certo. Por isso que eu falei não certo. Não é que está errado você criar um programa de fidelidade. Mas nem sempre os programas de fidelidade que a gente vê por aí trazem fidelidade. Por quê? Muitas vezes, os programas de fidelidade, eu comparo eles a barco furado. Pô, Ricardo, mas você vende programa de fidelidade. A Solaris TI tem um módulo para fazer programa de fidelidade. Como é que você diz que é barco furado? Você está louco? Não, não estou louco, não. O que acontece é o seguinte. O programa de fidelidade, ele pode ser uma mina de ouro, porque ele pode ser um segredo para você conseguir desenvolver um relacionamento com os clientes, mas ele pode ser um barco furado. E eu vou contar uma história para vocês. Primeiro, a maioria dos programas de fidelidade que se vê no nosso mercado, eles não deveriam se chamar de programa de fidelidade. Eles deveriam se chamar programas de recompensa. A gente usa o nome programa de fidelidade, mas o nome correto é programa de recompensa, porque a maioria deles, ele foca no seguinte, naquela premissa de que se o meu cliente concentrar, se ele estiver dentro do meu programa de fidelidade, ele vai concentrar as compras no meu programa de fidelidade, portanto, eu vou conquistar a fidelidade dele. Ou seja, eu vou recompensar ele pelas compras que ele está fazendo. E com isso, ele vai comprar mais de mim e evitar de comprar os outros. Qual é o problema disso? O problema disso é que pode ter um risco oculto aí que você não está vendo. Que é muito engraçado isso, é muito louco. Porque eu vou contar um caso, que é um caso real. Obviamente, os números que eu vou colocar não são os números reais, mas o caso é um caso real e vocês vão entender. Eu tinha um cliente que a gente estava desenvolvendo um trabalho exatamente na área de fidelidade com eles, para desenvolver essa questão da fidelidade, e a gente percebeu que ele tinha um programa de fidelidade. Melhor, inicialmente ele não tinha um programa de fidelidade. Ele queria ter, mas ele não tinha. O que ele fez? Depois, eu estou contando a história de trás para frente, então eu vou contar porque eu já sabia o resultado. Agora que eu estou contando para vocês, eu já sei o resultado, mas na época não se sabia. A gente foi estudar para descobrir isso, tá? Ele tinha lá um determinado número de clientes que compravam muito daquela empresa. Muito. Então, eu vou dar um exemplo aqui, hipótese. Eu tenho 10 clientes que compram 10 mil reais todos os meses. Tá? Então, aqueles clientes faziam 100 mil reais de faturamento. E ele não tinha esse conhecimento de que aqueles clientes compravam essa quantidade de dinheiro recorrentemente. Obviamente, como eu volto a dizer, os números são fictícios, tá, gente? O que aconteceu? Depois que ele colocou o programa de fidelidade, ele começou a perceber quem eram os clientes que mais consumiam. E descobriu esses 10 clientes que compravam 100 mil reais todos os meses. E pelo programa de fidelidade dele, o que ele fez? Ele falou, olha, meu programa de fidelidade é o seguinte, eu vou começar a dar descontos para quem comprar muito. Então, o que aconteceu? Esses clientes começaram a ter o quê? Descontos na loja dele. Então, na prática, depois de um tempo, o que ele conseguiu com esse programa de fidelidade? Ele tinha 10 clientes que compravam 10 mil reais todos os meses e ele continuou tendo 10 clientes que compravam 10 mil reais todos os meses depois do programa de fidelidade, com uma diferença. Agora, esses clientes compravam 10 mil reais todos os meses com desconto. O programa de fidelidade adiantou alguma coisa para a empresa? Nada. Adiantou nada. Só serviu como custo, porque ele diminuiu a margem dele. E qual é o grande problema dos programas de fidelidade? Que a gente vê que os nossos clientes cometem muitas vezes, inclusive quando compram o nosso programa de fidelidade para colocar nas lojas. Eles colocam a premiação em descontos ou em dinheiro. Você tem um voucher para comprar na loja ou você vai ganhar algum tipo de desconto. Gente, desconto não tem nada a ver com emoção. Claro que todo mundo gosta de ganhar desconto. É óbvio que todo mundo se pode comprar um produto de 100 por 90, todo mundo fica feliz ali.
mas ninguém se torna fiel à empresa porque ganhou 10% de desconto. Até porque o cliente que tem alto poder aquisitivo, o valor do desconto para ele é relativamente baixo, é muito diferente de um cliente que tem um poder aquisitivo menor. E os clientes que você mais vai premiar são os clientes que têm um maior poder aquisitivo. Então, gente, quando você foca o seu programa de fidelidade em descontos, vira um programa de descontos. E o que acontece com isso? Na prática, muitas vezes o que você tem é uma ótima forma de diminuir a rentabilidade dos seus negócios, justamente dando desconto para os seus melhores clientes. Então, Ricardo, você está me dizendo que não vale a pena ter um programa de recompensas, um programa de fidelidade, nesse sentido de o cliente compra alguma coisa e recebe de volta alguma coisa? Não, vale a pena. Como assim vale a pena? Vale a pena se o seu programa de fidelidade estiver inserido numa estratégia que você tem de relacionamento com o cliente. E, principalmente, obtendo a verdadeira fidelidade, não a recompensa financeira. Porque lembra que eu falei várias vezes nessa apresentação, fidelidade é emoção, não é razão. E a fidelidade verdadeira decorre de emoção. E R$10 de desconto, ou R$20 de desconto, ou R$100 de desconto, ou R$1.000 de desconto, não apela para a emoção, apela para a razão. Então, você pode ter um programa de recompensa que apele para a razão e não para a emoção. Como que você faz isso, Ricardo? Bom, tem 1000 maneiras, vou convidar vocês a conhecer muitas dessas formas. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando que eu vou convidar vocês a conhecerem muitas dessas formas. Mas vou dar um exemplo agora. Imagina que você tem um determinado prêmio no seu programa de fidelidade, que seja um desconto de R$100, certo? O que vai acontecer? O cliente faz jus a esse prêmio. E aí ele vai lá, comprou lá uma determinada quantidade de valor com você e tem direito àquele voucher. Imagine que em vez de você comprar um voucher, deixar ele gastar um voucher de R$100 e comprar um produto e daqui a 2 dias ele esqueceu disso, imagine que você compre para esse cliente um par de ingressos para o cinema, para um cinema que esteja, para uma estreia que esteja passando na sua cidade, ou uma peça de teatro, ou o que quer que seja, que gaste em torno de R$100 também. Só que agora, não R$100 como um mero desconto, e sim R$100 investidos numa experiência emocional, porque o cliente vai ao cinema, ou ao teatro, ou a outro lugar onde ele vai ter uma experiência emocional positiva promovida pelo seu estabelecimento. Essa é uma coisa que seu cliente não vai esquecer em 2 dias. Isso é uma coisa que o cliente vai lembrar por algum tempo, quiçá por bastante tempo. Por quê? Isso é fugir do comum. As pessoas que estão fazendo programa de fidelidade, 99% das lojas que fazem programa de fidelidade estão fazendo o comum. Dar desconto na próxima compra, ou carimbinho, onde você compra 10 e ganha 1, ou dar um voucher para consumir na loja. Tudo isso é o comum, gente. A gente tem que fugir disso e tentar entrar para o lado emocional do cliente. Porque o cliente precisa ter uma experiência positiva vinculada ao nosso negócio. Vou dar mais um exemplo para vocês. E agora a gente está entrando já nos exemplos práticos, tá? Ainda no seu programa de fidelidade. Pensa o seguinte, pensa que muitas vezes a fidelidade não é decorrente de dinheiro, mas de coisas que as pessoas valorizam muito. Por exemplo, atenção, status. Vou dar um exemplo também. Imagina que você coloque na sua loja alguns produtos que sejam exclusivos para os clientes do Fidelidade. Não importa quanto custem. Alguns produtos. Vou dar um exemplo. Você tem uma pet shop. E você coloca lá numa prateleira na sua pet shop que são ursinhos de pelúcia. Sei lá, estou dando um exemplo bem, me passou pela cabeça agora. Só que só quem pode comprar aquele ursinho de pelúcia são os clientes do seu programa de fidelidade. O outro cliente que não faz parte do seu programa de fidelidade, ele sequer pode comprar. Não importa que ele queira pagar R$200 naquele ursinho de pelúcia. Não, ele não pode. Por quê? Porque aquilo é reservado para o cliente de fidelidade. O que você está fazendo com isso? Você está reconhecendo o seu cliente de uma maneira que você está dando uma exclusividade para ele. Ou, vamos supor que você faça um atendimento e para os seus clientes do seu programa de fidelidade, você coloque uma condição especial de atendimento. Sei lá, vou dar um exemplo. Você pode começar a atender num horário diferenciado, ou atender esses clientes até um horário diferenciado, ou você ter um local diferenciado para atendimento desses clientes. Tudo isso que você está fazendo não tem custo direto para você, mas está pegando na parte da emoção, porque a exclusividade que o cliente sente. Eu faço parte de um grupo de elite.
eu estou sendo reconhecido por isso. Esse reconhecimento é muito poderoso para criar emoção. Então, quando você faz simplesmente o desconto, isso não quer dizer nada. Imagina que você tem um restaurante e você fala, olha, essas 3 mesas do restaurante só poderão ser ocupadas por clientes que fazem parte do programa de fidelidade. Elas estão reservadas para o cliente que fazem parte do programa de fidelidade. Os outros clientes simplesmente não podem acessar aquelas mesas, mesmo que seja para consumir no restaurante. Você está usando da emoção. E existem 1.500 maneiras diferentes para você fazer isso. O que certamente posso dizer para vocês agora é, talvez a pior ideia que você pode ter em relação ao prêmio do seu programa de fidelidade é você dar um desconto para o seu melhor cliente. Porque o seu melhor cliente provavelmente não precisa de desconto. Ele precisa de atenção. Ele precisa de relacionamento. Bom, o que você faz então para obter esse tipo de relacionamento? Eu já dei alguns exemplos práticos, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Basicamente, você tem que entender qual que é a sua maior, e eu digo que é a única vantagem competitiva. E a gente está esgotando o nosso tempo já, mas isso é super importante. Eu acho que essa aqui, lembra que eu falei, 50% é aquilo que eu falei, os outros 50% do que eu gostaria que vocês entendessem, sair daqui entendendo hoje, é isso daqui. Qual é a sua única vantagem competitiva? Eu não digo nem que é a maior, eu falo que é a única vantagem competitiva. Primeiro, o que é uma vantagem competitiva? É alguma coisa que você tem que o seu concorrente não tem. Pelo marketing tradicional, para quem estudou na escola de marketing, sabe quem conhece os 4 P's do marketing, que é produto, preço, promoção, e aqui eu coloquei como localização, mas você pode chamar de praça, porque na verdade esses 4 P's vêm do inglês. Produto, preço, promoção e localização. Tudo isso, o seu concorrente consegue copiar e melhorar e superar você. O seu concorrente muitas vezes pode ter um produto eventualmente melhor do que o seu, ou pode ter um produto igual ao seu. O seu concorrente pode ter um preço melhor do que o seu, porque ele tem mais escala. O seu concorrente pode promover produtos que ele vende em locais onde você não consegue promover por falta de recurso. O seu concorrente pode ter uma localização maior do que a sua. Então, nenhum desses 4 P's do marketing tradicional permite você se diferenciar de um concorrente que tenha poder financeiro maior do que o seu de uma forma cabal. Tudo isso pode ser copiado, pode ser superado, desde que o cliente tenha dinheiro para isso. E sempre tem um concorrente que é maior do que você no mercado, infelizmente. Então, qual é a única vantagem que você tem que o seu concorrente não tem? Qual é? Eu digo para vocês, o seu concorrente não sabe o que o seu cliente é e nem o que o seu cliente precisa. Você conhece o seu cliente de uma maneira que o seu concorrente não conhece. Então, você tem uma oportunidade de usar esta vantagem ao seu favor. Por exemplo, você sabe que vamos dar o exemplo de uma pet shop, tá? Que o seu concorrente, por exemplo, não sabe que você vendeu hoje um vermífugo para o animal dele e que daqui a 4 meses esse cliente vai necessitar desse vermífugo novamente. O seu concorrente não conhece qual é a história médica do animalzinho do seu cliente. O seu concorrente não conhece as necessidades em geral do seu cliente. Por quê? Porque se você que relaciona com ele, você quem tem esse conhecimento. Isso não vale só para pet shop, isso vale para qualquer coisa. Se você vende computador, você sabe qual é o computador que você vendeu para o seu cliente. O seu concorrente, teoricamente, não sabe. Você sabe quando esse computador provavelmente vai começar a dar sinais de que está ficando velho, que pode ser substituído. O seu concorrente não sabe. Esse conhecimento é a única coisa que o seu concorrente não consegue comprar com investimento direto. Por quê? Porque isso decorre do relacionamento que você tem com o seu cliente. Agora, o que eu vejo na maior parte dos estabelecimentos é que isso passa batido. Você não usa, de fato, esse conhecimento que você tem para gerar novos negócios, e mais do que gerar novos negócios, para melhorar a satisfação da necessidade do seu cliente. Porque muitas vezes o seu cliente nem sabe que ele tem uma necessidade. O seu cliente não lembra disso, ou ele não sabe mesmo, você tem que ensinar para ele. Então, obter fidelidade significa, uma forma de você conseguir fazer isso é aprender com o seu cliente, ensinar para o seu cliente as necessidades dele. É ouvir o seu cliente para desenvolver um relacionamento verdadeiro. Vou dar um exemplo. Será que o seu cliente lembra quando foi a última vez que ele colocou que ele deu remédio de verme para o animal dele? Será que você
lembrar ele de que o animal precisa ser vermifugado, não é um serviço que você está fazendo, e não é só para vender, é para proteger o animal dele. Isso vale para vacinação, mas é muito mais do que isso. Será que por exemplo, que o seu, ainda falando de pet shop, porque eu sei que tem muita gente de pet shop aqui nessa apresentação, será que o seu cliente sabe que aquele animal que ele tem é de uma determinada raça, que tem uma propensão grande a ter problema de inflamação no ouvido? Será que não é interessante você ensinar isso para o seu cliente e falar como é que ele pode se proteger disso? Você está ensinando para o seu cliente sobre as necessidades dele. Às vezes ele nem sabe as necessidades que tem. O Steve Jobs falava isso, que os clientes, na verdade, eles não sabem o que eles querem até que você mostra para eles. E era assim mesmo. Ele criou produtos que não existiam antes. Antigamente, antes do smartphone ser lançado, como a gente conhece hoje, ninguém conhecia o smartphone. Se você perguntasse para qualquer cliente, ninguém ia dizer, eu preciso de um smartphone que tem uma tela assim, assim, assada. Eles não sabiam. Não existia o tablet que a gente conhece hoje, que foi tão vendido, não existia antes de ser inventado. Então, os clientes não sabiam, ninguém perguntava, eu gostaria de ter um tablet para usar, uma coisa que seja assim, assim, assada. Entendeu? Porque não existia. Mas então você pode ensinar para os seus clientes e trabalhar com isso. Então, só que para você fazer isso, para você aprender alguma coisa e para você ensinar alguma coisa com o seu cliente, é necessário ter o quê? Relacionamento. E relacionamento, gente, não é atender o seu cliente quando ele vem na sua loja e depois tchau. Isso não é relacionamento. Isso aí é uma coisa pontual que acontece, mas relacionamento é muito mais do que isso. Relacionamento é ter um diálogo constante com o seu cliente. E existem muitas maneiras de fazer isso. A primeira coisa, e agora já encaminhando para a gente encerrar, a primeira coisa é a seguinte, você tem que começar a se comunicar com seus clientes de maneira a fazer a retenção daqueles clientes que são seus bons clientes. Você não pode falar com aquele seu melhor cliente da mesma maneira que você fala com um cliente que entrou hoje na loja. São histórias diferentes. Então você tem que pensar na sua comunicação de uma forma diferente. Você tem que ter uma comunicação diferente para o seu cliente, aquele cliente que você perdeu ou que está se afastando da sua loja e que necessita de um trabalho de recuperação, porque os clientes não se afastam de uma hora para outra. Os clientes eles começam a se afastar gradualmente da loja. Ok? Então você tem que ter uma comunicação que você pode fazer com esse cliente para fazer um trabalho de recuperação de clientes. Você tem um trabalho que você pode fazer específico, e eu vou convidar vocês a conhecer isso na prática, para aumentar o potencial deles, não digo nem aumentar o potencial, para usar o potencial dos clientes. Inclusive, eu acabei de perceber que tem um erro de digitação aqui, não é o potencial, é o potencial. Que é o seguinte, às vezes o cliente pode comprar muito mais de você, mas ele não sabe disso e você não sabe disso. Você pode fazer uma comunicação para usar esse potencial que você tem. E você tem uma comunicação diferente, ou seja, 4 estratégias de comunicação diferentes. Uma para você reter os seus melhores clientes, uma para você recuperar o cliente que você está perdendo, uma para aumentar o potencial do cliente que pode, para usufruir melhor do potencial do cliente, e uma 4ª comunicação para atrair novos clientes. Tudo isso, gente, dá para fazer de uma maneira muito prática e muito simples. Simples, mas trabalhosa. Simples no conceito, não quer dizer que seja fácil. Às vezes, você tem uma coisa que é simples, porém é difícil. Então, eu não estou dizendo para vocês que isso é fácil de fazer. O que eu quero convidar vocês agora é para que vocês conheçam isso na prática e como que isso pode ser feito de uma maneira bastante prática. Eu me comprometi a falar por pouco mais de 1 hora, algumas pessoas perguntaram, eu sei que o tempo de todo mundo é muito escasso, a gente não consegue explorar tudo isso agora, mas eu gostaria de fazer um convite para vocês, que é o seguinte, a gente vai abrir uma comunidade no Telegram, onde nós vamos falar todos os dias, essa comunidade ela vai ter um tempo limitado, não é uma comunidade que vai ficar aberta durante muito tempo, ela vai funcionar aí alguns dias, e durante esses dias nós vamos mandar muito material para vocês entenderem na prática como isso pode ser feito. Agora dando exemplos bem práticos mesmo, olha, para fazer isso, você usa esta ação. Para fazer aquilo, você vai fazer essa ação. E nós vamos ter, para quem estiver disponível, uma segunda conversa, na segunda-feira, dia 4 agora, de novembro, uma segunda conversa onde a gente vai poder falar mais sobre exemplos práticos de como fazer isso. Olha, isso funciona desse jeito, isso aqui você consegue daquela forma.
E esse material, ele vai ser disponibilizado nessa comunidade. Eu convido a todos vocês a participarem dessa comunidade, quem quiser, né, se interessar pelo assunto. Se isso que eu falei para vocês faz sentido, se você acha que vale a pena, eu convido vocês a participar dessa comunidade, porque vai ter muito material legal lá. Inclusive, tem muitas coisas que a gente vai poder interagir de uma maneira muito legal, que a gente poder compartilhar experiências e dificuldades. Então, assim, se vocês quiserem participar, estão todos convidados. Depois eu vou mandar esse vídeo para quem quiser, né, assistir depois. E vou mandar esse link também no WhatsApp para quem quiser entrar. É um grupo do Telegram. O Telegram, para quem não conhece, é um programa igual ao WhatsApp. Ele tem algumas vantagens, ele permite fazer algumas coisas que o WhatsApp não permite fazer. Mas o vídeo vai ser disponibilizado sim, gente. A gente vai disponibilizar. Eu peço desculpas para vocês, porque a gente teve alguns contratempos técnicos aqui em alguns momentos, mas a gente vai disponibilizar sim. E eu convido vocês também para participar, tanto da comunidade, como também dessa segunda apresentação que a gente vai fazer, onde a gente vai entrar em alguns detalhes que a gente não conseguiu falar hoje. Eu sei que o nosso tempo está super estourado, mas eu gostaria agora de fazer o seguinte, eu gostaria de abrir. Eu falei muito, mas eu gostaria de ouvir também. Eu gostaria de ouvir as dificuldades, eu gostaria de ouvir, perguntar para vocês se isso fez sentido para vocês, onde pega, onde que vocês têm dificuldade, se vocês já tentaram fazer isso antes. Então, enfim, eu vou deixar agora, abrir para perguntas, eu vou parar aqui o compartilhamento da nossa tela e eu vou fazer o seguinte. Vocês podem, se quiserem, vocês podem abrir o microfone de vocês. Para abrir o microfone de vocês, vocês podem clicar no mute ali, um de cada vez, para que a gente possa ouvir, caso alguém tenha alguma pergunta. Ou, se preferirem, podem perguntar também no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fez sentido tudo que eu falei? Não fez? Acho que é o Naubert que está aí da Bicho Bacana. Esse negócio do desconto é muito forte, viu, Naubert? Muita gente usa essa questão do desconto e é o que eu falei, o seu cliente fiel, ele não depende de desconto para comprar de você, entendeu? Não depende. Então, esse é um tiro no pé que é o mais comum que eu vejo. A gente vende muito programa de fidelidade e eu fico triste, a gente tenta convencer os clientes de que isso não deveria ser assim, é por isso que a gente faz eventos como esse. Mas eu fico triste quando eu vejo que você vai lá nos programas de fidelidade e você vê quais são os prêmios que estão cadastrados. É voucher de R$100, é voucher de R$50, é voucher de R$200. Tudo isso revertido em desconto, né? Eu acho que tem uma pergunta aqui que é a Jamília. A Jamília está perguntando como envolver a equipe na cultura da fidelidade. Existem muitas formas de fazer isso. Não existe uma resposta única para isso, tá, Jamília? Mas eu diria o seguinte, a primeira coisa é que a gerência precisa entender e comprar a ideia de verdade. E precisa falar para a equipe que é assim. E precisa falar isso não só verbalmente, mas com os atos, com as ações. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, no discurso, a gerência da empresa fala uma coisa, mas na prática age de outra forma. Por quê? Porque foca no lucro imediato e esquece o valor do cliente como relacionamento. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma história que aconteceu, que tem um pouco a ver com isso, mas... Bom, eu vou dar um exemplo e vocês vão entender. Eu tinha um cliente, há um tempo atrás, hoje ele já não é mais meu cliente por outras questões, que não vem ao caso aqui, mas ele era um cliente de uma loja de sapatos em Nova Friburgo. E Nova Friburgo, há alguns anos atrás, passou por não sei se vocês lembram, um caso gravíssimo, houve enchentes, houve um prejuízo enorme, muita gente morreu na cidade por causa daqueles deslizamentos, etc. E tal lá. Estou falando do Rio de Janeiro, né? Então, o que aconteceu? Esse cliente, ele teve a loja dele completamente invadida pela água. Ele perdeu o mobiliário, ele perdeu uma parte do estoque dele, ele perdeu computadores, ele perdeu muita coisa. E aí, o que houve naquele momento? A gente estava aqui vendo aquelas notícias, a primeira coisa que a gente viu, a gente se preocupou. Eu não vou falar o nome dele, naturalmente, falar, será que está tudo bem com a família do fulano? Será que está tudo bem? Como é que está? Ligamos para ele depois de um tempo, que a gente não conseguiu falar no início, conseguimos saber que não havia tido nenhum problema assim, de saúde, não houve nenhum problema físico com a família, mas vimos que eles estavam numa situação extremamente delicada. E eles tinham perdido tudo. Eles tinham perdido o negócio deles, porque era uma loja dentro do shopping que foi invadido pela água. E a gente não podia fazer muita coisa, mas a gente podia fazer alguma coisa.
que nós fizemos? E não estou falando isso, a gente não fez isso pensando em fidelidade, tá, gente? A gente não pensou em nada no sentido de isso vai dar um retorno futuro. Mas o que nós fizemos? A gente fez o que a gente podia fazer. E o que era? A gente mandou para ele de presente um leitor de código de barras, porque certamente ele tinha perdido dele. A gente mandou para ele um computador, que era um computador que a gente era um computador que a gente não iria utilizar mais, e que a gente ia fazer uma doação daquele computador. Às vezes a gente faz isso, a gente doa os computadores quando não precisa mais. Eu mandei algumas coisas para ele. Eu não me recordo agora o que foi, mas o leitor de código é uma coisa que eu me lembro que foi muito, muito fácil. E a gente doou isso para ele. Porque era uma coisa que ele ia precisar comprar, e ele ia precisar comprar muita coisa. E a gente tinha isso fácil aqui no nosso estoque, a gente mandou para ele. A gente pensou em fidelidade do cliente? Não, a gente não pensou. A gente pensou que era o que a gente podia fazer. Pequenininho como a gente era, o que a gente podia fazer. O que aconteceu com esse cara? O nível de gratidão que ele teve por a gente ter feito isso sem ele pedir desconto é outra coisa. Lembro. A gente falou para ele, olha, a partir de hoje, você não vai mais pagar o nosso sistema por um ano até que você consiga se restabelecer. Ele não precisou ligar para pedir isso, mas era natural que a gente fizesse isso porque eles tinham passado por um desastre natural. Então, apareceu para a gente a coisa certa a ser feita. O que eu estou querendo dizer com isso? A fidelidade, você não tem noção de como essa pessoa ficou grata, ou talvez você consiga fazer noção de como essa pessoa ficou grata, e ele passou a ser um defensor da gente em todas as oportunidades que ele tinha, ele defendia a gente. Até porque outros fornecedores dele não fizeram a mesma coisa. Ele precisou ligar para negociar prorrogação de pagamento, de prazo de pagamento, etc. e tal. Isso não foi feito visando obter uma fidelidade futura, mas é só um exemplo de que quando você olha o cliente pelo relacionamento, era um cliente que era cliente meu há muitos anos, e o que ele gerou de lucro para a empresa permitia que a gente fizesse esse tipo de coisa, mesmo que abrindo mão da rentabilidade daquele cliente naquele momento. Então, Jamile, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: primeira coisa, você tem que falar para a sua equipe, mas você tem que mostrar, além de falar, você tem que mostrar para a sua equipe que aquilo é verdadeiro. Que aquilo não é uma estratégia rápida ali que eu vou fazer hoje, semana que vem eu vou parar. Então, a primeira coisa que você precisa avaliar se é isso mesmo que você quer e pensar nisso ao longo prazo. E comunicar isso diariamente com ações e com palavras para a sua equipe. Com o tempo, a equipe aprende. A equipe aprende que é mais importante a fidelidade do que simplesmente o lucro daquela transação imediata. E aprende nas coisas simples também. Por exemplo, quando o vendedor aprende isso, ele procura vender para o cliente aquele produto que é o mais rentável, ok, mas o mais rentável que faça sentido para aquele cliente que ele está vendendo, e não simplesmente porque é o mais rentável, porque ele sabe que vai haver uma próxima venda. Então não adianta empurrar para o cliente um produto que ele não precisa. Ele pode tentar vender o produto que ele é melhor comissionado, sim, só que dentro da necessidade do cliente. E é um trabalho de formiguinha também, tá bom? Sim, a gente vai falar, eu falei bastante respondendo para a Camila, a gente falou bastante de mercado pet, porque eu percebi que tem muita gente aqui do mercado pet. Então, eu achei que é interessante dar exemplos para isso, mas a gente tem N exemplos que são aplicáveis a qualquer tipo de negócio. E, obviamente, que você pode desenvolver fidelidade em qualquer negócio, não precisa ser. Pode ser uma marcenaria, pode ser uma loja de informática, pode ser uma loja de instrumentos musicais, como eu tenho gente aqui que é de instrumento musical, é o conceito. Então, nós vamos ter exemplos, sim, de outros negócios também. Tá bom? O pessoal da Casa do Sitiante está perguntando como é que funciona o software no AutoPet, como é que ativa, qual o valor, etc. e tal. Hoje eu não foquei em mostrar o software, porque eu queria que vocês entendessem, a gente não está aqui para vender o software, necessariamente vender o nosso módulo de CRM. A gente vai dar exemplos práticos e vocês vão ver muitos exemplos, naturalmente, na hora dos exemplos, vocês vão ver a utilização do software como consequência, porque é a ferramenta que a gente tem. Mas o nosso foco hoje é vocês entenderem como esse processo pode ser vantajoso para a empresa de vocês. E por isso que eu fiz questão de nem abrir o nosso software, porque aqui não é a ideia simplesmente mostrar a nossa ferramenta. Porque fidelidade não é software, fidelidade é conceito. Buscar fidelidade pode ser feito até, em tese, com um caderninho e caneta, que era o que era feito nos negócios até o início do século XX, não existia computador e tinha muitas empresas que conseguiam fidelidade. Então foi proposital a gente não ter falado do software, acho que é o Efraim que deve ter perguntado, suponho, mas é claro que nos nossos exemplos a gente vai mostrar bastante sobre o software, sim.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, acho que era isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Foi muito bom saber que vocês gostaram. Estou vendo aqui que o pessoal acho que curtiu o que a gente falou. Acho que fez sentido para algumas pessoas. Eu fico muito feliz que essa mensagem tenha sido. O link do Telegram. Vamos colocar o link do Telegram. Esqueci dele. Vamos dar aqui na coisa. Deixa eu pegar o link. Vou deixar já para vocês. Mas eu vou mandar também o link para todo mundo que participou da palestra. Eu vou mandar pelo WhatsApp, tá, gente? Mas deixa eu colocar já para vocês o link aqui para vocês verem. Aí quem quiser copiar, já pode copiar. Agradeço de novo a atenção de vocês. Sei que não é fácil parar no meio do dia para poder falar e ouvir isso. E para quem não teve oportunidade, o Norbert acho que chegou um pouquinho depois do início, a gente vai disponibilizar o vídeo também. Muito obrigado, um bom dia para vocês, tá bom?